Amados, o título dessa mensagem é Deus proverá. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de Gênesis 22, versículos 1 a 14. Gênesis 22, versículo 1 até o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sob um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com um jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o seu menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém. É emocionante esse texto, né? Bom, e esse texto, ele vai até o versículo 19. Alguns vão até o versículo 24, alguns pregadores e comentaristas bíblicos, mas até o versículo 19, talvez na sua própria Bíblia tenha essa divisão. Mas nós vamos parar por aqui, porque já é o suficiente para a proposta de hoje. Hoje nós entramos no episódio 2 da nossa série que leva o nome Sombras da Cruz. E essa tem como propósito de preparar os nossos corações para vivenciarmos da maneira correta a Páscoa que se aproxima. Está muito perto. Uma vez que a Páscoa, ela não é apenas no sentido de todo esse valor comercial que nós vivenciamos nos dias presentes e sabermos que um dia Jesus morreu pelos pecados das pessoas. Não. A Páscoa, ela só faz sentido para quem reconhece a sua culpa. Quem não reconhece a sua culpa, a Páscoa não tem lugar nesse calendário. E na semana passada nós vimos a raiz do pecado em Gênesis. E esse que, entrando na história da humanidade, ele se instalou em toda a raça. E dali para frente o ser humano ele começa a compartilhar uma imagem e semelhança que já não é mais a imagem e semelhança do Criador pura, mas é a imagem e semelhança dele próprio. E essa ela foi manchada pelo pecado. Mas junto desse caos que se instalou, que nós vimos na semana passada, também vem ali a esperança, a promessa,
a esperança do Salvador, do Messias, do Jesus Cristo, o segundo Adão, aquele que pisaria a cabeça da serpente. E hoje nós vamos para esse texto, onde nos apresenta o pai Abraão, sendo provado por Deus, e nós vamos buscar ao longo dessa mensagem compreender o que isso tem a ver com Jesus, com a Páscoa e onde isso se conecta com as nossas vidas. E para isso eu dividi esse texto em 2 pontos. O primeiro ponto eu chamo de aprovação da obediência. E para isso eu quero trazer 2 curiosidades. A primeira, que a palavra-chave desse texto é filho. Essa é a palavra-chave desse texto. E na versão que nós lemos, que é a NAA, dentro desse recorte que nós fizemos, aparece por 11 vezes a palavra filho, dando destaque para quão severa que foi essa prova. A segunda curiosidade é que a palavra hebraica provou não significa induzir ao erro, não é isso, mas significa testar alguém para ver se o mesmo se prova digno. Porque muitas vezes nós aplicamos e entendemos essa palavra provação, provou, no sentido de, está fazendo isso para eu escorregar, para eu cair, para eu errar. E não é esse o sentido da palavra no hebraico. E como nós sabemos da história, Abraão recebeu a promessa de ser pai de numerosas nações. E assim ele teve o seu nome mudado por Deus. Antes Abrão, e aí Deus vai lá, no nosso português acrescenta um A, que vira Abraão. Ele teve o seu nome mudado para fazer com que a sua missão acompanhasse a sua identidade. Mas só tinha um pequeno problema nisso tudo. Ele e a esposa não podiam ter filho. Não podiam. E mais um problema. Ele já tinha idade avançada. Então, que problemão eles tinham diante deles? Porque como que eu vou ser pai de numerosas nações se nem filho eu tenho ainda? Minha esposa não pode gerar filho. E Abraão ele tem um longo e grande processo de espera para se concluir essa promessa que foi feita por Deus. Mas antes, ele vai lá e escuta o conselho de Sarai, que depois tem o seu nome mudado para Sara, e ele faz a besteira de pegar a serva dele, Agar, e de ter um filho com ela, porque naquele período isso era comum. Então os filhos da serva eram filho do chefe lá da família, e ele faz isso. Mas acontece que não era isso o propósito de Deus na vida de Abraão. Ele estava tentando dar um jeitinho para Deus. Você sabe o que é isso, né? Quando a gente tenta dar um jeitinho para Deus. Não era esse o propósito do Senhor, ele só arrumou mais problema. Problema esse que se arrasta até os nossos dias, mas isso é pauta para outro momento. Até que quando ele finalmente, ele estava lá na sua maioridade de 100 anos de idade, nasceu o filho dele, Isaque, que significa riso, e foi o momento que Isaque veio para esse mundo. Imagina o apego com essa criança, porque tudo aquilo que a gente espera muito para acontecer, o nosso coração ele vai criando ainda mais apego com essas coisas. Aquilo que vem muito fácil, às vezes a gente não dá valor. Mas aquilo que você teve que lutar, trabalhar, guardar, esperar, como é fácil se apegar a essas coisas. Imagina o amor que Abraão tinha para essa criança. Até que quando Isaque já era bem crescido, Deus pede a Abraão uma grande prova da sua obediência. Queridos, não que Abraão estivesse saindo do caminho, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas levando em conta o que acontece com ele, que isso seria contado para todos, inclusive para nós. Deus está trazendo uma correta instrução sobre a adoração. Quando adoramos um ídolo, qualquer que seja, o nome disso é idolatria. Quando nós adoramos um ídolo, qualquer que seja, o nome disso é idolatria. Quando adoramos verdadeiramente a Deus, o nome disso é culto.
e somente Deus é digno de adoração. Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele enxerga e descreve a situação desse jeito. A paixão de Abraão se convertera em adoração. Antes, o significado de sua vida dependia da palavra de Deus. Agora estava dependendo do amor e do bem-estar de Isaque. O centro da vida de Abraão estava mudando. Deus não estava dizendo que não se pode amar o filho, mas que não se deve transformar um ser amado em falso Deus. Se alguém coloca um filho no lugar do Deus verdadeiro, cria um amor idólatra que sufocará a criança e estrangulará o relacionamento. Queridos, já pensou se essa moda pega? Porque são tantos os ídolos do coração, e eu vou descrever somente aqueles que são pessoas, tá? Relacionamento. São mães, são pais, são filhos, marido, esposa. São tantos, muitas vezes, os ídolos do coração. Contudo, nós não sabemos se essa é a questão de fato. Muito fica no campo da especulação. O que nós sabemos é o que o texto diz, e nesse ele apresenta a firme fé de Abraão. Então, se tinha esse problema, se Deus conhecendo o coração de Abraão, e aí fala assim, não, eu preciso de resolver o coração dele, isso a gente não sabe. O que a gente sabe é o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é que Deus pediu essa prova, e diante dessa prova, nós nos deparamos com a firme fé de Abraão. Comentaristas divergem na opinião sobre a idade que Isaque tinha nessa ocasião. A Bíblia apenas o descreve como rapaz. Mas fato é que ele já tinha idade o suficiente para poder entender as coisas. Ele já tinha. Dá para a gente ver isso no diálogo que ele tem com o pai dele. Pô, a gente está subindo aí. Nós vamos lá para poder fazer um holocausto, um sacrifício. Papai, a faca está aqui, o fogo está aqui, mas cadê esse bendito animal? Então ele já tinha uma idade para poder elaborar os seus raciocínios. E mais do que isso, pelo texto lá no versículo 6, a gente já vai ver que ele já era forte o suficiente para poder levar a lenha para um holocausto. Porque o pai dele vai dizer isso lá. O texto vai dizer que o pai dele pega a lenha, coloca lá nos braços de Isaque, e eles sobem para poder carregar essa lenha. Então ele já tinha idade suficiente para entender as coisas e força suficiente. Já era alguém forte para poder levar a lenha para o holocausto. E a lenha para o holocausto não era pouca coisa não, viu? A gente não consegue queimar o holocausto com 2 fósforos apenas, né? A madeirinha do fósforo, não. Tem que ser uma boa lenha para isso aí. E além do narrador não satisfazer a nossa curiosidade acerca da idade de Isaque, ele também não traz nada sobre o papel de Sara. Porque muitos talvez ficam se questionando, mas peraí, como que a Sara deixou ele fazer isso? Será que saiu escondido? Ou sono pesado de Sara, que não viu nada disso acontecendo e saindo? A Bíblia não satisfaz essa nossa curiosidade sobre isso. Também não fala nada sobre a reação de Isaque, quando o pai amarrou ele sobre o altar para poder oferecer o sacrifício. Não fala nada sobre isso, né? Tem muitos memes que mostram alguma coisa do tipo, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. E pense, a gente pode ir longe no nosso pensamento. Se ele já tinha força suficiente para poder levar a madeira para o sacrifício, você acha que ele também não tinha força suficiente para resistir o pai? A Bíblia não conta esses detalhes para a gente. A gente está falando de um senhor de 100 anos, né? Tudo bem que a idade naquele período não era como é hoje as coisas, né? Mas a Bíblia não descreve isso. Tudo fica no ar, descrevendo apenas a obediência de Abraão quando ele é provado por Deus. Queridos, o que nós podemos aprender com essa prova de Abraão? Em primeiro lugar, a prova exige uma fé que não questiona. O tempo de curiosidade que nós vivemos, né? A gente quer saber o pra quê de tudo. De tudo. A fé exige
que você não seja um questionador. Se a Bíblia fala para você fazer, você tem que fazer e ponto. Você não tem que entender para fazer. Você tem que fazer e quem sabe um dia você entenda. É isso e ponto. Abraão esperou 25 anos até Isaac nascer. 25 anos foi o período de espera. Quantas promessas feitas e refeitas pelo próprio Deus, porque quem está esperando começa a se cansar, desanimar. Aí daqui a pouco Deus vem e renova a promessa. Aí tem um combustível para poder seguir mais um pouquinho. Aí daqui a pouco precisa falar mais um pouquinho de novo. E assim foi com Abraão. Até que finalmente ele tem Abraão nos braços. Abraão começa a crescer, Isaac, começa a crescer, se desenvolver. Aí então Deus pede Isaac em sacrifício. Parece que Deus está contra Deus, né? Não é que parece? Porque não foi Deus que prometeu Isaac para Abraão? Não foi Deus que falou que da descendência dele faria numerosas nações? Parece que Deus está contra Deus. Parece que a sua exigência está contra as suas promessas. Deus exige de Abraão mais do que a sua vida. Exige seu filho único. Deus pede o sacrifício máximo de amor. A segunda coisa que nós podemos aprender com essa provação de Abraão é que a prova exige a prioridade da devoção. Isaac não podia ser um ídolo na vida de Abraão. Não podia. O amor que ele tinha a Deus não podia estar de maneira nenhuma em competição. A gente aprende e fala muito desde cedo assim na igreja que é primeiro Deus, depois a família, e aí você sabe essa ordem, né? Mas como que a gente tem facilidade de colocar tantas coisas antes de Deus? O amor a Deus nunca pode estar em competição com qualquer coisa que seja. Nem com seu filho, por mais que você o ame. Nem com seu pai, com a sua mãe, por mais que você os amem. Nem com o seu cônjuge, por mais que você o ame. Deus tem que estar acima de tudo. Abraão precisava abrir mão daquele a quem o seu coração estava apegado. Porque Isaac é o próprio futuro de Abraão. A terceira coisa que a gente pode aprender com isso é que a prova exige obediência inegociável. Abraão deve oferecer Isaac em holocausto sobre um dos montes que Deus lhe mostraria na terra de Moriá. Abraão não discute com Deus. Ele não adia também a decisão. O texto vai ser muito enfático dizendo que na manhã seguinte, na madrugada, ele levanta muito cedo, ele vai lá rachar a lenha, ele vai se preparar e ele vai partir para poder fazer essa jornada. Ele obedece prontamente, sem questionar, por entender que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Onde que a gente encontra essa informação? Hebreus 11:19 nos traz esse acréscimo. Então o livro que descreve a fé de tantos vai descrever que Abraão, ele cria que Deus era poderoso, se necessário fosse, para ressuscitar o seu filho. Porque, queridos, sem fé é loucura isso aqui. Sem fé é loucura. Sem fé os gestos de Abraão é um atentado criminoso. Sem fé, Abraão ele é um homem cruel. Ele não é um herói. Ele é um carrasco sem coração, não um gigante de Deus. Sem fé é assim que a gente pode descrever Abraão. E ao ouvir as palavras mais duras da sua vida, Abraão não se revolta contra Deus. Ele nem desobedece como o profeta Jonas, né? Porque Jonas ele escuta Deus falando para ele fazer uma coisa, só que ele tinha tanto apego, né? Ele era um nacionalista tão grande devido às suas convicções que ele vai lá e falar: o quê? Eu vou falar para esse povo? Eles que vão para o inferno tudo. Eu não vou falar nada não. Vai que eu vou lá falar e eles se arrependam, que a gente vai perceber depois, lá no decorrer, lá no final, no desfecho do livro, que esse era o medo de Jonas. Mas Abraão não faz desse jeito. Não. Ele toma todas as providências para obedecer a Deus.
Ele levanta-se de madrugada, ele prepara o jumento, ele separa consigo os 2 servos, ele toma o seu filho Isaque, ele racha a lenha para poder levar para o holocausto, ele faz tudo. E ele bota os pés na estrada para poder ir até lá, porque, entenda uma coisa, aquilo que Deus nos pede custa muito sempre, tá? Se você está falando que você está obedecendo a Deus e está tudo muito fácil, questione se é Deus mesmo que você está obedecendo, porque obedecer a Deus custa muita coisa. Obedecer a Deus é difícil, não é fácil não. Se a gente quer andar conforme as inclinações do nosso próprio coração, então entenda que o Deus aí está sendo você mesmo, não é Deus não, você só está dando um nome para esse Deus aí, um pseudônimo, não é isso não. O percurso de Berseba até Moriá, nós estamos falando de 80 quilômetros. 80 quilômetros, é sair daqui para ir para Sorocaba, mais ou menos. E aí ele não vai de carro, não. Não é assim que ele vai lá com o jumentinho e vai andando. É 3 dias de percurso, vai dizer. Que quando ele chega lá no 3º dia, de longe, ele avista o monte. E pensa só cada passo, uma martelada na consciência, né? Cada passo, uma martelada nova na consciência. Para ele poder entender, puxa vida, eu estou caminhando para sacrificar o meu filho. Pensa só, que conflito interno que esse camarada estava vivendo. Mas ele não vacilou, ele não mudou a rota. A sua prontidão em andar pela fé revelou-se inabalável. Quando Abraão viu o lugar do sacrifício, ele não retrocedeu, ao contrário, ele tomou decisões ainda mais firmes para cumprir o propósito. Ele fala para os servos, fica aqui, eu vou lá com o rapaz. E aí ele tem algumas falas ali que são muito interessantes e a gente vai ver a seguir. Abraão pôs os olhos nas promessas. Ele não estava andando simplesmente para uma obediência cega. Ele estava andando de acordo e marchando para as promessas de Deus. E as promessas de Deus não têm explicação, não. Nossa fé, ela não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável, a fazer o que parece exagerado e a esperar o que parece impossível. É aí que a gente vai ter a nossa fé provada e testada. Versículo 5, ele disse assim aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha a fé aqui, meus amados. Olha a fé. Essa surpreendente declaração de Abraão nos faz imaginar o que passava na sua mente, porque a gente não sabe. Mas eu tenho certeza que ele não está ali com um conto da carochinha, simplesmente contando, para os caras não resistir ele. Não, eu consigo olhar para essa situação e imaginar com a minha fé e com o meu coração, a fé desse homem. Eu não consigo imaginar que Abraão está lá mentindo. Não, espera aí, daqui a pouco a gente volta. Volta nada, eu vou matar esse menino. Eu não consigo imaginar assim, queridos. Abraão, ele tinha 2 certezas jogando contra. Primeira, que Deus planejava o futuro da aliança a partir de Isaque. Essa era uma certeza. Segunda, que Deus pediu que ele o sacrificasse. Então, como ia acontecer, eu não sei, eu só sei que Deus vai fazer alguma coisa. E no meio de tudo isso, a adoração. Ele coloca a adoração presente. E ele escreve a frase no plural. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Querido, tem adoração nas suas provações? Tem adoração nas suas provações? Qual que é a certeza que você tem diante das suas provações? Porque são elas que sustentam a sua vida. E em resposta à pergunta de Isaque, Abraão mais uma vez mostrou fé. Quando ele disse que Deus proverá para si o cordeiro.
Rapaz, não era tão comum assim você encontrar cordeiro ali marcando touca, sabe? Ah, o que você está aqui? Ah, para ser sacrificado. Não era tão comum um negócio desse, não. Ele não tinha certeza de como, mas só sei que foi assim. Porque diz lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É fé. É fé, querido. Se você está querendo ver para crer, você precisa amadurecer a sua fé. E queridos, não havia registro até então de ressurreição na Bíblia e na história da humanidade. Mas Abraão, ele cria no impossível. Ele via o invisível. Ele tocava o intangível. Quando estivermos no Monte Moriá, nas provas mais profundas, nós precisamos saber que para Deus não há impossíveis. E que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Como nos diz Filipenses 4,13. A hora que a sua fé é mais necessária é nos momentos mais difíceis. E finalmente a intervenção de Deus. Ela foi dramática, mas ela também foi instrutiva, confirmando que ele nunca teve a intenção de que Isaac fosse sacrificado. Deus nunca teve essa intenção. Deus queria que Abraão sacrificasse a sua própria vontade, que a entregasse a Deus, e quando o fez, Deus interveio. O sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, entregue a Deus e que lhe oferece o seu melhor. É o que nos ensina o Salmo 51, versículo 17. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado. Amado, qual que é a qualidade das nossas ofertas a Deus? Qual que é a qualidade da sua oferta? Tem sacrifício presente? Porque se não tiver sacrifício nas suas ofertas, questione a sua oferta. Porque talvez você está sendo só um legalista, pagando um tributo. Tem que ter sacrifício, querido. A oferta que agrada o coração de Deus tem sacrifício presente. Bom, essa passagem ela estabelece um padrão para todos os adoradores. Como Abraão, os verdadeiros adoradores de Deus sabem que tudo pertence a Deus. Tudo veio de Deus e, portanto, tudo deve ser reconhecido como de posse de Deus. O verdadeiro adorador, ele nada retém para si, mas obediente, ele entrega a Deus todas as coisas. Abraão estava entregando tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. O que você tem? É seu? Ou é primeiramente de Deus? Responda isso para si. O que você tem? É fruto do seu trabalho? Ou é a graça de Deus que confiou isso em suas mãos? Responda isso verdadeiramente para você mesmo. Mas também pense por essa perspectiva. Porque isso acontece muitas vezes. O que você faria se Deus te pedisse de volta aquilo que é tão precioso para você? O que você faria? Como olhamos para Deus quando nós vemos Ele pedindo de volta coisas que nós julgamos ser tão valiosas como o nosso dinheiro, o nosso tempo? Como que você enxerga essa situação? Deus, Ele nos deu pessoas, amém? Como olhamos para Deus quando nós vemos Deus pedindo de volta essas pessoas? Tem muita gente que está brigado com Deus até hoje. Eu conheci pessoas. Não, eu e Deus não estamos mais falando não, porque eu amava tanto a minha mãe e Deus levou a minha mãe embora.
Eu amava tanto o meu filho, mas Deus levou meu filho embora. Queridos, a suma de tudo é Deus nos perguntando: você me ama mais do que tudo? Ou você precisa que eu te dê tudo para você me amar? E aí? Você me ama mais do que tudo? O segundo e último ponto, a sombra do porvir. A palavra que reverberou de Abraão foi: Deus proverá. Querido, você não consegue ouvir essa palavra ecoando até hoje? Deus proverá. Você está na provação? Deus proverá. Está difícil? Deus proverá. Esse grito de Abraão passando por aqui, ó. Deus proverá. E Deus proveu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Porém, no tempo oportuno, Deus haveria de prover o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Mais tarde, todo Israel ofereceria animais ao Senhor, sabendo que a graça divina providenciara tal substituição, porque até então não tinha os holocaustos, os sacrifícios. Foi inédito o que aconteceu aqui. Talvez você conhecendo, sabendo do sacrifício dos holocaustos, aí você vai falar: puxa vida, mas ele fez, mas é verdade, não tinha ainda essa lei, não tinha ainda essa instrução. Na plenitude dos tempos, Deus deu o seu único filho como substituto por toda a humanidade. E assim, o sacrifício perfeito foi feito de uma vez por todas. O filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, no seu livro Temor e Tremor, ele disse o seguinte: a ordem de Deus a Abraão para oferecer seu único filho a quem amava em holocausto era ilógica e absurda. Sim, naquele momento era. Porque seria somente no porvir que isso faria sentido. Deus está fazendo aí uma sombra da cruz. A sombra da cruz presente. Naquele momento era ilógico mesmo, absurdo. Mas no porvir isso faria sentido. Deus não queria o sacrifício de Isaque, mas o que Deus queria era o amor indisputável de Abraão. E por isso ele poupa a vida de Isaque e providencia um cordeiro substituto. O mesmo Deus que ordena para Abraão sacrificar Isaque é o Deus que proíbe Abraão de imolar o filho e providencia o substituto. O mesmo Deus que pede o filho providencia o cordeiro. O cordeiro substituto, ele é o símbolo de Cristo. No Monte Moriá, Deus poupou Abraão e Isaque. Deus poupou o pai e o filho. Contudo, 2000 anos depois, Deus não poupou o seu próprio filho. Antes, o entregou por todos nós. Por amor a nós. Mas, queridos, não é apenas o animal que aponta para Jesus. Isaque também aponta. O filho aqui, ele teve o livramento, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi castigado para a salvação de todo aquele que crê. E aquilo que Deus falou para Abraão, ele enxergava diante dos seus próprios olhos. Porque não me negou o seu filho, seu único filho. Olha só. Você consegue escutar Deus falando para si mesmo isso? Porque não me poupou o seu filho, seu único filho. Deus não negou o seu filho, mas ele entregou o seu filho por nós. O Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: Abraão entrega o filho do seu amor, o filho da promessa, no maior símbolo do que aconteceria 2000 anos depois, quando Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Baseado em Romanos 8:32. Queridos, Deus prova Abraão não para destruí-lo, mas para fortalecê-lo e para enaltecê-lo. Abraão então é exaltado. Deus diz assim para ele: agora sei que você teme a Deus, versículo 12,
Queridos, não que Deus não soubesse, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Mas a firmeza de Abraão, a gente tem que entender que ela não surpreendeu Deus, não. Nossa, Abraão, puxa vida, achei que você não faria isso aí. Não, Deus sabe de todas as coisas, ele sabia de tudo isso. Mas acontece que o testemunho que Abraão estava construindo era um testemunho para o mundo todo. Era um testemunho para mim e para você. Deus provou a Abraão para que o seu exemplo se tornasse uma fonte de encorajamento para milhões de outras pessoas. E como Abraão obedeceu, Deus o exaltou e fez dele o pai e o paradigma de todos os que creem. A ponto de Abraão ser muitas vezes conhecido e descrito como o pai da fé. O pai da fé. O Bruce Waltke, ele disse o seguinte: o narrador não tem dificuldade com a onisciência divina, no sentido de que ele conhecia de antemão a fé comprometida de Abraão. Ao contrário, ele focaliza a realidade de que Deus não experimenta a qualidade da fé de Abraão até que o põe no palco da história. Abraão está sendo colocado como modelo para todos os demais. É isso. Porém, queridos, tem uma coisa que Isaac não consegue se assemelhar com Jesus. Uma única coisa. Isaac estava caminhando, ele não sabia que ele seria sacrificado. E isso a gente não consegue assemelhar. Porque Jesus, ele sempre teve consciência da sua missão. Em Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus, quando ele veio para esse mundo, ele nunca foi inocente, no sentido de não saber o que aconteceria. Mas ele veio convicto e sabedor da sua missão, daquilo que ele teria que pagar pelo preço dos nossos pecados. Entenda uma coisa, querido, para você que muitas vezes fica com raiva de Adão e Eva, tá? Entenda uma coisa, Jesus nunca foi o plano B, ele sempre foi o plano A. Jesus nunca foi o plano B. Deus, dentro da soberania dele, quis que fosse assim. Ele caminhou deliberadamente para a cruz como um rei caminha para a coroação. William MacDonald, ele disse o seguinte: talvez nenhuma cena na Bíblia, exceto o próprio Calvário, é mais pungente do que essa. E nenhuma prefigura de forma tão vívida a morte do único e amado Filho de Deus na cruz. E o versículo 14, finalmente, ele diz: e Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Abraão aqui ele descobriu um novo nome para Deus. Porque todas as vezes que os homens eles tinham contato com Deus e eram providos de alguma forma, eles acreditavam nomes a Deus. E aqui ele chega na conclusão de Jeová Jirê, de Javé Jirê, do Deus da provisão, de Deus proverá. Abraão batiza aquele lugar com esse novo nome de Deus: o Senhor proverá no monte de Deus. Queridos, eu quero fazer algumas perguntas para poder concluir essa reflexão. Onde o Senhor provê as nossas necessidades? Deus provê as nossas necessidades no lugar onde Ele designa que estejamos. Abraão estava no lugar de Deus, naquele lugar que Deus designou para ele. A estrada da obediência é a porta aberta para a provisão. Onde você vai ser provido? Quando você estiver em obediência à vontade de Deus. Quando você obedece, nada te falta. Jesus ele disse isso de outra forma: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor provê as nossas necessidades? Exatamente quando temos a necessidade, nem um minuto antes. A gente quer ter as nossas necessidades providas para 200 anos. É tão bom, né? Quando nada nos falta.
Querido, a provisão da necessidade vem no momento da necessidade, nem um minuto antes. Do ponto de vista humano, isso pode parecer muito tarde, mas acontece que Deus nunca chega atrasado, o relógio dele é só diferente do nosso. Como que o Senhor provê as nossas necessidades? Isso é por caminhos naturais, mas também por caminhos sobrenaturais. Eu não sei como vai ser com você. O que eu sei é que a provisão de Deus é um fato. E a quem Deus dá a sua provisão? A todos os que confiam nele e obedecem às suas instruções. Quando você está onde Deus mandou que você estivesse, fazendo o que Deus mandou que você fizesse, então você pode esperar a provisão de Deus na sua vida. Quando a obra de Deus é feita de modo que Deus ordena, nunca falta a provisão dele. O Senhor não tem obrigação de abençoar as minhas ideias e os meus projetos, mas Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E por que Deus provê as nossas necessidades? Para a glória do seu próprio nome. O Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele diz: Abraão realizou aquela jornada e só depois disso pôde amar Isaque de modo adequado e com sabedoria. Que Deus nos ajude a refletirmos a grandeza dos nossos atos a Deus e que seja sempre inspirado no ato de Deus por nós, nos enviando o seu Filho amado, que aceita a sua missão e a faz por amor.